Olá, meu nome é Thaís Maciel. Hoje eu tô aqui pra conversar sobre uma pergunta que eu tava me questionando, sabe, constantemente. Por que que a gente precisa tanto ter a habilidade de atrair pessoas e ser interessante? Pode ser na vida, no trabalho, no relacionamento, nas suas relações familiares. E acaba que ser interessante, atrair pessoas, assim, é uma parte natural do ser humano. Nós precisamos nos sentir pertencentes. E a gente precisa de conexões. Nas primeiras interações sociais, nós buscamos isso para nós satisfazermos as nossas necessidades emocionais, intelectuais e físicas. Então, assim, é importante, sabe? E eu ficava assim, não quero agradar ninguém, não tô nem aí. Acaba que ser interessante faz com que as pessoas tenham vontade de prestar atenção no que a gente tá falando e realmente cativar conexões verdadeiras, com significância, sabe? Coisas que vão preencher o nosso coração. Além disso, a gente consegue compartilhar muitas experiências que podem ser engrandecedoras para ambas as partes. E para isso a gente tem que ter um mínimo. A gente tem que ser o mínimo de interessante. E eu já me julguei demais pensando assim, como seria a forma mais interessante de fazer isso? E acaba que tudo é sobre interesse. E eu tava até refletindo sobre isso. Nossa, aquela pessoa tão interessante, será que eu tenho interesse em ser amiga dela? Então assim, eu sou interesseira? Sim. Eu sou interesseira porque eu tenho interesse em ser amigo de uma pessoa que é interessante. Tipo, por que a palavra interesseiro, geralmente está associado a coisas pejorativas? É engraçado porque geralmente tem a ver com dinheiro. Nossa, aquela pessoa só tem interesse no dinheiro, aí significa que a pessoa é interesseira. Só que a pessoa pode ser interesseira de várias outras formas sem ser só pelo dinheiro, sabe? Então, ela pode ser interesseira na intelectualidade daquele professor. Então, ela quer absorver aquilo, ela quer aprender com aquilo. Não tem nada de errado. Enfim, eu acredito muito no fato de ser interessante estar associado à nossa autoestima. Porque quando a gente é interessante, sabe que é interessante, pelo menos nós somos interessantes para nós mesmos, a nossa autoestima fica um pouco melhor, porque a gente se sente satisfeito com o que é, né? Minimamente satisfeito com o que é. Geralmente, quando nós somos satisfeitos com as coisas que a gente fala, com as coisas que a gente pesquisa, com o que a gente absorve, nós começamos a perceber certas admirações de pessoas ao nosso redor. E isso reforça a sensação de valor próprio. Reconhecimento, ele não deve ser uma necessidade e muito menos uma expectativa, sabe? Mas ele vem naturalmente. Quando ele vem sem ser de uma forma necessitada, ele é muito bem-vindo, porque você realmente entende que você não precisa cobrar, você não precisa esperar, você não precisa nada. E a pessoa falou, não, você é bom nisso, você é legal nisso. Quando alguém percebe uma coisa boa em você, é uma sensação maravilhosa, principalmente quando você é surpreendido por ela. Por isso que na vida, ser interessante tem que estar alinhado com a sua autenticidade. Que quando a gente foge muito da pessoa que nós somos para agradar os outros, porque ser interessante não significa ter que agradar os outros, porque isso é cansativo, é insuportável, não existe sustentação emocional humana que consiga manter a saúde mental de uma pessoa que tenta agradar as outras pessoas constantemente. A longo prazo não funciona. Pode funcionar numa mesa de um bar, pode funcionar no começo do seu emprego ou até você conseguir um emprego, mas, sinceramente, é insustentável para sua felicidade, para sua saúde mental. E aqui, a verdadeira conexão que a gente pode ter com alguém sempre vai surgir quando a gente é realmente genuíno, quando a gente respeita a nossa verdade aqui, sabe? Assim, estipula os limites, educado sempre, né? Dos meus direitos, do que eu permito, do que eu contribuo e do que eu recebo. E eu tô falando isso tudo pra gente chegar numa pauta também do ser e do ter. É assim, sempre bom relembrar que quando nós temos as coisas, mas não somos aquilo, tudo que a gente puder perder, talvez a gente nunca mais reconquiste. Mas quando nós somos e nós temos, se caso a gente perdeu o que nós temos, nós continuamos sendo aquilo tudo que a gente já sabe conquistar novamente, com toda aquela bagagem que a gente necessita para conquistar tudo novamente. Porque nós somos a pessoa que só tem, ela perde tudo e ela fica sem nada. Agora, quem é de fato, mesmo tendo, continua sendo. Atrair pessoas envolve uma combinação de características pessoais, habilidade de comunicação e autenticidade. E a gente tem esse desejo nato mesmo, é por causa de sobrevivência social. Desde sempre a gente precisa de outras pessoas para sobreviver, assim, não só para conseguir um emprego, mas antigamente era para
Tinham vários homens e mulheres para defender as crianças daquela tribo, as pessoas que ficavam por conta da alimentação, as outras que ficavam por conta da caça, da pesca. Então, assim, era uma divisão tão boa que não sobrecarregava muito para um núcleo pequeno. Isso é realmente uma sobrevivência social. E as pessoas não querendo te chutar para fora era uma coisa muito importante, porque nós temos a necessidade de absorver conhecimento e oferecer conhecimento. É a base da nossa cultura, e a cultura não significa que seja só nossa, é a cultura da humanidade. E ela se baseia nessa troca de conhecimentos que a gente oferece para o outro e vice-versa. E para os nossos descendentes, através dos nossos ancestrais, fica naquela, né? Se esses caras da tecnologia não tivessem passado conhecimento deles para as pessoas que trabalham com eles, como eles fariam quantidades tão grandes de equipamentos tecnológicos, sabe? Então, assim, é uma coisa que hoje, inclusive, a gente não tem como ser sozinho. E tem o senso de pertencimento. Os seres humanos têm uma necessidade fundamental de pertencer a um grupo. Então, assim, saber que você é aceito é importante. Ele não deve ser, assim, a coisa mais importante ou ser aceito a qualquer custo. Isso não deve existir. Tem benefícios emocionais de segurança, sabe? Então, assim, ser aceito na sua família. Não, minha família é muito ruim. Então, ser aceito num certo grupo de amigos. Não, todos meus amigos são péssimos. Então, ser aceito, assim, sei lá, no seu grupo de estudo, todo mundo lá é arrogante. Ah, então ser aceito no seu grupo religioso. Gente, tem que ser aceito em algum lugar, sabe? Claro que não deve passar por cima dos seus valores, mas você tem que encontrar algum ambientezinho que te faça bem com outras pessoas, né? Assim, isso faz muito bem pra nossa mente. E a sensação de segurança, de estar acolhido, é maravilhosa. Sensação que tem alguém por nós, sabe? Que tem alguém que olha no seu olho, te escuta, te ouve, sabe? Dá um conselho. Faz bem também pro ego e pra nossa autoestima. Quando a gente quer muita validação, elogio, reconhecimento sem parar, aí parece que a gente tá forçando a barra pra ser aceito. Como se a gente estivesse, assim, buscando outra coisa que nos falta. Então a gente quer suprir essa coisa, querendo uma validação, uma aceitação, um reconhecimento. Assim, palmas, palmas, palmas. Então, assim, é outra coisa que tá faltando aqui dentro da gente. Quando o ego é a raiz do nosso propósito de ser interessante, a gente afunda, porque isso só esconde alguma falta interna. Agora, para autoestima já é maravilhoso, porque você realmente sabe da estima que tem. E alguém reconhece assim de uma forma inesperada, é muito legal e sincero, sabe? Então isso é ótimo e aceita. Nossa, você é muito bom nisso. Ai, obrigada. Eu gosto muito de me capacitar em relação a isso e tal. Isso é uma coisa que me faz muito bem. Não seja aquela pessoa que fala assim, não sou nada. Nossa, isso aqui sou boa não. Nossa, tem outras pessoas que são muito melhores que eu. Gente, não. Aceita. Se você for boa, se você gosta daquilo, se você saiba ser reconhecido por aquilo que você é bom, sabe? Nosso instinto reprodutivo ser interessante tá ligado a um parceiro ou uma parceira que esteja querendo estar do seu lado. A gente tenta ser interessante para os nossos parceiros reprodutivos, assim, conscientemente, não precisa ter filho, né? Mas, sabe, é vital saber a importância de ser interessante para você ter alguém legal do seu lado, se for do seu interesse. Para você conseguir atrair uma pessoa tão interessante quanto você, sabe? E também tem as recompensas sociais. O fator influência, respeito, um pouco de popularidade. Você estuda sobre biologia e você tá dando uma palestra sobre um artigo que você publicou, só que você é zero interessante. Então, assim, que influência você vai ter com o artigo que você acabou de produzir, sabe? É muito mais difícil ser influente, sem carisma, do que tendo essa habilidade social. Para que eu pudesse melhorar isso em mim e buscar ser interessante de uma forma autêntica, eu entendi que a coisa que eu mais precisava fazer era desenvolver os meus interesses, coisas que eu tenho paixão, coisas que me movem, faz eu falar rápido de tão empolgada que eu tô. É porque quando a gente é apaixonado por alguma coisa, hobby, qualquer coisa, nós exalamos entusiasmo. E isso realmente vai cativar todo mundo ao seu redor. Todo mundo vai ver uma paixão e falar assim, gente, essa pessoa gosta tanto disso, deve ser legal mesmo, né? Deve ser uma coisa interessante, não é possível. Estar apaixonado é um sentimento muito importante, é um sentimento forte, é um sentimento de movimento. Para mim, a maior causa do ser interessante é se interessar muito por algo, entendeu? Outra coisa é a escuta ativa. A gente tem que saber ouvir, porque quando nós ouvimos, nós conseguimos ter a perspectiva que a pessoa cria, a narrativa dela, ao mesmo tempo. Não é sobre escutar de um lado e sair do outro. É realmente estar presente na linha de raciocínio que a pessoa está desenvolvendo. E a partir disso, fazer perguntas.
para complementar a sua linha de raciocínio. Perguntas realmente pertinentes que vão fazer com que você entenda melhor aquela visão. Isso é a coisa que mais demonstra interesse nas histórias, opiniões alheias, conversas. Quando nós demonstramos interesse naquilo que está acontecendo, com certeza faz com que nós sejamos interessantes. É muito interessante uma pessoa que te ouve, te escuta, pergunta, realmente dá atenção, que não é uma coisa boa. Não é bom estar perto de pessoas assim, sabe? E nisso entra consecutivamente a empatia, porque quando a gente tem empatia pelo outro, existe a situação de estar na posição do outro, mesmo que numa forma imaginária. Não é preciso sentir o que o outro sente, ver o que o outro vê, mas imaginar como seria se estivéssemos naquele lugar. Isso cria conexões muito mais profundas e ajuda a gente a construir relacionamentos mais significativos, porque a empatia é um sentimento nobre. Nós só sabemos um pequeno recorte da vida de cada pessoa que a gente encontra, só o que ela mostra ser ali naquela hora. A gente não sabe quase nada do passado de ninguém, por mais que a gente saiba as histórias que as pessoas contam, né? Ainda é um recorte muito pequeno do que realmente as pessoas passam e que te torna muito interessante, que você reconhece a energia alheia, não como oposta, mas como uma outra condição diferente de existência. Agora, assim, pra mim, essa é a mais legal, não a mais importante, mas com certeza a mais legal, é sobre o senso de humor, sabe? Quando a gente tem um pouco de senso de humor, não tô falando pra ficar com piada de tiozão, né? Aquelas piadas assim, velha, antiga, sabe? Piada sobre minoria super brega, essas coisas assim, tudo nada a ver. Muitas pessoas não vão achar graça, e as que acharem graça talvez sejam só para não te deixar sem graça. Quando eu estudei jornalismo, a narrativa mais difícil, tanto de se explicar quanto de entender, é sobre o humor, porque é uma linha tênue em ser engraçado e cruzar o limite do respeito, né? Você tem que saber exatamente as pessoas que estão ali para ver se realmente você pode fazer aquela piada. É quase que um bom senso nato. Não é para qualquer pessoa ter senso de humor, mas se você tem esse donzinho assim, se você tem uma chavinha virada para ser engraçado, então seja com cautela, porque isso é a melhor coisa. Acho que é o que deixa tudo interessante, a pessoa falar um negócio e todo mundo dá risada, sabe? Todo mundo dá gargalhada, virar a barriga de rir, sabe? Isso é uma coisa... Tem nada melhor do que estar perto de gente assim, né? Que transforma tudo em risada. As histórias pessoais, elas são um ponto delicado, porque ao mesmo tempo que se você contar uma coisa, aquilo pode ser muito interessante, porque aquela pessoa é curiosa, não tá nem aí pra você, ou porque você realmente quer estabelecer uma conexão profunda, ou seja, uma pessoa que você confia, que você sabe que é seu bem. Então, é uma coisa interessante a se falar, a se construir com pessoas que estão do seu lado. Então, se você tem um pouco de dúvida que aquela pessoa é verdadeira ou não com você, não fale sobre coisas pessoais, porque provavelmente aquilo vai virar especulação, sabe? Esse muito provável de fofocar pros outros. Mas narrativas pessoais não deixam de ser interessantes para conexões verdadeiras. Agora, essa eu acho muito importante e essencial para qualquer ser humano possível. Desde que você nasce até o momento que você vai ficar velhinho, velhinho antes de morrer. Eu acho que, assim, deve ser um mantra, mantenha-se atualizado na medida do possível. Tem que manter atualizado. Acho que a gente tem que saber minimamente o que está acontecendo com o mundo, as tecnologias que estão surgindo, as pautas importantes e relevantes que estão acontecendo, sabe? As tendências, sabe? Assim, os tópicos de discussões atuais, acho que a gente tem que estar inteirado. Porque, assim, ser alienado é uma coisa muito boa em partes, mas você não pode ser alienado no geral. Na verdade, claro que você pode ser o que você quiser, claro. Mas ser alienado no geral não te torna interessante, porque senão você vai ficar muito assim num mundo minúsculo, que é da sua própria mente, da sua própria existência. Se manter atualizado faz com que a gente participe de conversas, de diálogos, de uma maneira mais envolvente, porque a gente tá informado, né, minimamente. Então ele vai ficar quieto, mudo, calado, assim, porque não sei do que essas pessoas estão falando, entendeu? É meio ruim isso. Você fica meio que de fora. Agora, ser curioso, pra mim, assim, é maravilhosa, porque quanto mais você é curioso, mais você vai pesquisando. Como se a gente tivesse uma necessidade de se capacitar constantemente, né? Não é o manter atualizado, tá? Você buscar conhecimento sempre sobre tudo. Então, quando você é curioso, tá conversando com alguém, você vai perguntar de coisas pertinentes ali para aquela pessoa por causa da sua curiosidade, entendeu? Não é curiosidade de especulação, não é o que tá acontecendo na sua vida. Não é sobre coisas pequenas, sabe? Seja curioso com perspectivas grandes, com
interesses e experiências engrandecedoras, assim, coisas que vão contribuir para sua evolução. Essa que deve ser a causa da nossa curiosidade. Muitas pessoas sentavam com Jesus Cristo e começava a perguntar para ele, assim, a natureza, da grandeza daquele ser, né? E Jesus respondia feliz para todo mundo, assim. Essa é a curiosidade da qual eu me refiro agora. É a curiosidade de saber como é o maior, como é o melhor, como tudo acontece pra gente se sentir bem. Pontualmente curioso com as coisas que realmente têm valor. Cuidar da nossa aparência é uma coisa... Não é sobre ser vaidoso. É importante as pessoas olharem para você e sentirem que você se preocupou de alguma forma para estar na presença delas, sabe? Que seja pentear o cabelo, que seja fazer a barba, sabe? Aparar o pezinho, não sei, sabe? Quando tem pessoas que são interessantes para você, é importante cuidar da nossa aparência. E eu não digo só, assim, da carcaça, não. Mas cuidar da nossa aparência diariamente. Cuidar do nosso corpo diariamente. Fazer atividade física, né? Nem se fala, mas assim, todos os dias alguma atividade que faça bem pro nosso corpo. Porque quando a gente cuida da nossa casa aqui, ó, da nossa carne casa, a gente consegue fazer com que todas as outras coisas rolem melhor na nossa cabeça. Que todos os outros pilares fluam melhor. Isso é sobre ter gosto pela vida. E para finalizar, eu acho que a palavra é sobre demonstrar respeito. Tratar qualquer pessoa com respeito é essencial. Agora, consideração, não necessariamente, porque tem pessoas que às vezes você não considera e nem quer considerar. Ótimo, respeita isso também. Mas, mesmo se você discorda totalmente da pessoa, se você se mantiver com respeito, você ainda assim sai da situação sendo interessante. E eu não digo só sobre opiniões, eu não digo só sobre sentimentos. Eu digo isso em relação a outro ser humano, qualquer outro ser humano, qualquer situação, a gente tem que ter respeito. Porque respeito, como dizia um professor de biologia, nós temos que ter do ar que a gente respira ao chão que a gente pisa. Tudo. Respeito com tudo ao nosso redor. Por mais que a gente discorde da situação mais horripilante de todas, só tenha respeito pela situação, sabe? Não seja corrompível pela situação, mas tenha respeito. Respeito não é sobre não lutar, não confrontar, mas saber agir em situações adversas. E eu não tô falando nem sobre arrogância, né? Porque a pessoa que é arrogante não tem o menor respeito pelos demais, né? As situações de humilhações e tal são constantes. Eu, pelo menos, tenho que tomar muito cuidado, que quando eu quero debater com alguém, às vezes me dá vontade de ser arrogante. E eu fico pensando, gente, se eu falar isso, eu vou ser arrogante. Se eu falar isso, eu vou ser arrogante. Respira, calma. Então, falar, retrucar, colocar seu posicionamento com respeito, corrigir a pessoa com respeito. Tudo que você tiver que fazer, assim, pra intervir naquela situação, pra melhorar, pra ser o bem, né? Ou seja, lutar contra o mal em todas as situações da nossa vida, com respeito. E para finalizar, eu precisava usar essa palavra, que é uma palavra maravilhosa. Ser interessante não significa ser perfeito, muito menos tentar impressionar. É muito mais sobre sermos nós mesmos, num equilíbrio saudável entre respeitar quem nós somos e o ambiente ao nosso redor. E cultivar as qualidades que contribuem para relacionamentos saudáveis. Essa é a mensagem que me veio hoje. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, lembra de se inscrever no canal, que eu vou estar constantemente compartilhando aqui o que meu coração sentir importância e que, quem sabe, possa contribuir aí na sua vida também. Te espero no próximo vídeo.